aqui nessa tarde. A regeneração. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Em 3:8, Jesus trata de uma das doutrinas fundamentais da fé cristã, a regeneração. Tito 3:5, ou o nascimento espiritual. Sem o novo nascimento, ninguém poderá ver o reino de Deus e receber a vida eterna e a salvação mediante Jesus Cristo. Apresentamos aqui, a seguir, importantes fatos a respeito do novo nascimento. A regeneração é a nova criação e transformação da pessoa. Romanos 12:2, Efésios 4:23-24. Efetuada por Deus e o Espírito Santo, 3:6. Tito 3:5, vê o estudo, a regeneração dos discípulos. Por esta operação, a vida eterna da parte do próprio Deus outorga. Dá ao crente 3:16, segundo Pedro 1:4, 1 João 5:11, e este se torna um filho de Deus. 1:12, Romanos 8:16-17, Gálatas 3:26. Mas é criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Efésios 4:24. Segundo, a regeneração é necessária porque a parte de Cristo, todo ser humano, pela sua natureza inerente, pecadora, é incapaz de obedecer a Deus e de agradar-lhe. Salmos 51:5, 58:3, Romanos 8:7-8, 5:12, 1 Coríntios 2:14, terceiro, a regeneração tem lugar naquele que se arrepende dos seus pecados e volta para Deus, Mateus 3:2, e coloca sua fé pessoal em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, 1:12. Quarto, a regeneração envolve a mudança da velha vida de pecado em uma nova vida de obediência a Jesus Cristo. 2 Coríntios 5:17, Efésios 4:23-24, Gálatas 3:10, Colossenses 3:10. Aquele que realmente nasceu de novo está liberto da escravidão do pecado, ver 8:36, nota, Romanos 6:14-23, e passa a ter desejo e disposição espiritual de obedecer a Deus e de seguir a direção do Espírito. Romanos 8:13-14, vive uma vida de retidão. 1 João 2:29, ama os demais crentes. 1 João 4:7, evita uma vida de pecado. 1 João
3:9, 5:18, e não ama o mundo. 1 João 2:15 e 16. Quinto, quem é nascido de Deus não pode fazer do pecado uma prática habitual na sua vida. Ver 1 João 3:9, não é possível permanecer nascido de novo sem o desejo sincero e o esforço vitorioso de agradar a Deus e de evitar o mal. 1 João 2, 3, 11, 15, 17, 24, 29, 3, 6, 24, 4, 7, 8, 20 e 5, 1. Mediante uma comunhão profunda com Cristo, ver 15, 4, nota, e a dependência do Espírito Santo, Romanos 8, 2, 14. Aqueles que continuam vivendo na imoralidade, nos caminhos pecaminosos do mundo, seja qual for a religião que professam, demonstram que ainda não nasceram de novo. 1 João 3, 6, 7. Assim como uma pessoa nasce do Espírito, ao receber a vida de Deus, também pode extinguir essa vida ao envedar pelo mal e viver em iniquidade. As Escrituras afirmam: se viverdes segundo a carne, morrereis. Romanos 8, 13, vê também Gálatas 5, 19 e 21. Atentando para a expressão, como já antes vos disse, versículo 21, 8, o novo nascimento não pode ser equiparado ao nascimento físico, pois o relacionamento entre Deus e o salvo é questão do Espírito e não da carne. 3:6. Logo, embora a ligação física entre o Pai e o Filho nunca possa ser desfeita, o relacionamento de pai para filho que Deus quer manter conosco é voluntário e dissolúvel durante nosso período probatório na terra. Vê Romanos 8, 13. Nosso relacionamento com Deus é condicionado pela nossa fé em Cristo durante nossa vida terrena. Fé esta demonstrada numa vida de obediência e amor sincero. Hebreus 5, 9. 2 Timóteo 2, 12. Agora aqui, em Gálatas 5, 19 e 23, porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, ira, peleja, dissenções, heresias, invejas, homicídio, bebedice, glotanarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus, mas os frutos do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei.
Nenhum trecho da Bíblia apresenta um mais nítido contraste entre o modo de vida do crente cheio do Espírito Santo e aquele controlado pela natureza humana pecaminosa, do que 5:16-26 Paulo enfatiza que o Espírito e a carne não estão em conflito entre si, mas também inclui uma lista específica tanto das obras da carne como fruto do Espírito, alabassuri andalabalias. Obras da carne é a natureza pecaminosa dos seus desejos corruptos, o qual continua no cristão após sua conversão, sendo seu inimigo mortal. Romanos 8:6, 8:13, Gálatas 5:17 e 21. Aqueles que praticam as obras da carne não poderão herdar o reino de Deus. 5:21. Por isso, essa natureza carnal pecaminosa precisa ser resistida e mortificada numa guerra espiritual contínua que o crente trava através do poder do Espírito Santo. Romanos 8, 4, 14, ver Gálatas 5:17. As obras da carne, 5:19, 21, inclui prostituição, imoralidade sexual de todas as formas. Isso inclui também gostar de quadros, filmes ou publicações pornográficos. Mateus 5:32, 19, 9. Atos 15, 20, 29, 21, 25. 1 Coríntios 5, 1. Os termos morfeia e porneia são traduzidos por um só em português. Prostituição, maus pensamentos, dois, impureza e pecados os termos moicheia e porneia são traduzidos por um só em português, que eu falei, prostituição. Segundo, impureza, pecados sexuais, atos pecaminosos e vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. Efésios 5:13, Gálatas 3:5. Terceiro, lascívia, selgia. Sexualidade é a pessoa seguir suas próprias paixões e desejos a ponto de perder a vergonha e a decência. Segundo Coríntios 12, 21.
Quarto, idolatria. A adoração de espíritos, pessoas ou ídolos, e também a confiança numa pessoa, instituição ou objeto como se tivesse autoridade igual ou maior que Deus e a sua palavra. Gálatas 3, Colossenses 3:5. Quinto, feitiçarias, espiritismo, magia negra, adoração de demônios e o uso de drogas e outros materiais na prática da feitiçaria. Êxodo 7:11, 22, 8, 18. Apocalipse 9, 21, 18, 23. Sexto, inimizades, intenções e ações fortemente hostis, antipatia, inimizade, extremas. 7, porfias, brigas, oposição, luta por superioridade. Romanos 1:29, 1 Coríntios 1:11, 3:3. 8, emulações, resistimento, inveja amarga do sucesso dos outros. Romanos 13:13, 1 Coríntios 3:3. 9, ira ou fúria explosiva que irrompe através de palavras e ações violentas. Colossenses 3:8. 10, pelejas, ambição egoísta e a cobiça do poder. 2 Coríntios 12:20, Filipenses 1:16, 17. 11. Disenções, introduzir ensinos crismáticos na congregação sem qualquer respaldo na palavra de Deus. Romanos 16:17. Heresias, grupos divididos dentro da congregação formando colúnios egoístas que destroem a unidade da igreja. 1 Coríntios 11:19, aleluias. Invejas, antipatia resistida contra uma pessoa que possui algo que não temos e queremos. 14. Homicídios, matar o próximo por perversidade. A tradução do termo próximo na Bíblia de Almeida está embutida na tradução da MET a seguir, por tratar de práticas conexas. 15. Bebedices, descontrole das faculdades físicas e mentais por meio de bebidas embriagantes. 16. Glutanarias, diversões, festa com comida e bebida de modo extravagante e desenfreado, envolvendo drogas, sexo e coisas semelhantes.
As palavras finais de Paulo sobre as obras da carne são severas e enérgicas. Quem se diz crente ou cristão em Jesus e pratica destas atividades ímpias inclui-se do reino de Deus e não terá salvação. 5:21, 1 Coríntios 6:9. O fruto do Espírito é contraste com as obras da carne. Temos de um modo de viver íntegro e honesto que a Bíblia chama o fruto do Espírito, alabassorianda alabalhas. Esta maneira de viver se realiza no crente à medida que ele permite que o Espírito dirija e influencie a sua vida de tal maneira que ele, o crente, subjugue o poder do pecado, especialmente as obras da carne, e ande em comunhão com Deus. Romanos 8:5-14, nota 8:14. 2 Coríntios 6:6, Efésios 4:2-3, 5:9, Colossenses 3:12-15, 2 Pedro 1:4-9, e o fruto do Espírito inclui caridade, um interesse e a busca no bem maior de outra pessoa sem nada querer em troca. Romanos 5:5, 1 Coríntios 13, Efésios 5:22, Colossenses 3:14. Gozo, a sensação de alegria baseada no amor, na graça, nas bênçãos, nas promessas e na presença de Deus. Bênção esta que pertence àqueles que creem em Cristo. Promessas na presença de Salmos 119:16, 2 Coríntios 6:10, 12:9, 1 Pedro 1:8, ver Filipenses 1:14. Terceiro, paz é atitude de coração e mente baseada na convicção de que tudo vai bem entre o crente e seu Pai Celestial. Romanos 15:33, Filipenses 4:4, 1 Tessalonicenses 5:23, Hebreus 13:20. Longanimidade, perseverança, paciência, ser tardio para irar-se ou para o desespero, aliás. Efésios 4:2, 2 Timóteo 3:10, Hebreus 12:1. Benignidade, não querer magoar ninguém, nem lhe provocar dor. Efésios 4:32, Colossenses 3:12, 1 Pedro 2:3. Bondade, zelo pela verdade, pela retidão, repulsa ao mal, pode ser expressa em atos de bondade. Lucas 7:37-50.
ou na repreensão e na correção do mal. Mateus 21, 12, 13. Fé, lealdade constante e inabalável a com quem estamos unidos por promessa, compromisso, fidelidade e honestidade. Mateus 23, 23. Romanos 3, 3. Tito, 1 Timóteo, aliás, 6, 12, 2. 2 Timóteo 2, 2, 4, 7, Tito 2, 10. Último, mansidão, moderação associada à força e à coragem, descreve alguém que pode irar-se com integridade quando for necessário, e também humildade, submeter-se quando for preciso. 2 Timóteo 2:25, 1 Pedro 3:15, para a mansidão de Jesus 11:29, com 23, Marcos 3:5, e de Paulo 2 Coríntios 10:1, com 10, 4, 6, Gálatas 1:9, e de Moisés 12:3, com Êxodo 32, 19 e 20. Nono, e a última, temperança, o controle e o domínio sobre nossos próprios desejos e paixões, inclusive a fidelidade aos votos conjugais, também a pureza. 1 Coríntios 7, 9, Tito 1, 8, 2, 5. O ensino final de Paulo sobre o fruto do Espírito é que não há qualquer restrição quanto ao modo de viver aqui indicado. O crente pode e realmente deve praticar estas virtudes continuamente. Nunca haverá uma lei que lhes impeça de viver segundo os princípios aqui descritos. Aleluia. Uma verdade, meu irmão, minha irmã, entre a regeneração, como se diz, que ele cresça e eu diminua, é preciso passar pela regeneração, aleluias. É preciso ter os frutos, não da carne, e os frutos do Espírito, aleluias, para que ele cresça e nós diminuímos. No contrário, meu irmão, minha irmã, de nada aconteceria, de nada valeria se nós não se humilhar, se nós não diminuir a nós mesmos. Como se diz, nós devemos amar os demais crentes, os demais irmãos, não fazendo acepção de irmãos e irmãs, né? Não praticando mal, porque em Gálatas diz que aquele que não faz o bem, ele peca, aleluias. Não devemos, irmãos e irmãs, de maneira nenhuma desagradar ao Espírito Santo, aleluia, porque diz a palavra, meu irmão, minha irmã, que naquele grande dia nós prestaremos conta das nossas obras, tanto da carne, bem ou mal, diante do tribunal de Cristo, como diz lá em 2 Coríntios 5, 10. Aleluia. E naquele dia, meu irmão, minha irmã, não haverá acepção de pessoas.
todos os crentes darão conta das tuas obras, ou você que vai querer estar também lá, como se diz, em 2011, no grande trono branco, dá conta das tuas obras, de tudo aquilo que você fez e não fez, e esta será para a sua condenação ou salvação. Aleluia! Eu agradeço a oportunidade e que o Espírito Santo continua falando a cada coração. Amém.